Olá, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Gertrudes. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os biomas brasileiros. Vamos falar principalmente do bioma da Mata Atlântica. A floresta amazônica, ela é a maior floresta do Brasil, ocupando praticamente a metade do território brasileiro. E, além disso, ela ocupa também o território de outros países. É considerada a mais importante floresta tropical do mundo em virtude de sua diversidade e do seu papel no clima, atuando no processo de controle das temperaturas. Ou seja, como ela é uma floresta muito grande, com suas diversidades de árvores, ela vai ter um papel importante no controle da temperatura. Por quê? Porque ameniza o aumento da temperatura devido à sua grande quantidade de árvores. A gente pode observar na imagem ao lado que, além do Brasil, essa floresta ela ocupa também partes de outros estados, como a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, por aí, a gente já dá para observar o quão grande é essa floresta. Vamos ver aqui algumas características da floresta amazônica. As principais características dessa floresta são: primeiro, ela tem a presença de árvores muito altas. A segunda é que o clima dessa região ele é úmido, com elevadas precipitações. A terceira característica é que sua temperatura média atinge cerca de 20 graus Celsius. E a quarta característica é que, apesar de suportar uma grande variedade de plantas, o seu solo é pobre. Existe uma grande quantidade, incontável de águas na Amazônia. Nela encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia do Amazonas, que é responsável por cerca de 20% da vazão de água de todos os rios da Terra. O principal rio dessa bacia é o rio Amazonas. Este rio, ele é o maior rio do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e quando entra no Brasil, ele é intitulado de Rio Solimões. A confluência do Rio Solimões com o Rio Negro constitui o Amazonas. Ou seja, quando eles se encontram, eles vão dar origem ao rio Amazonas. E a vegetação da floresta amazônica? Bom, a vegetação desse bioma, ele se divide em basicamente 3 categorias, que são elas: a mata de igapó, mata de terra firme e mata de várzea. Vamos ver algumas características dessas 3 categorias. A mata de igapó. Bom, nela tem um tipo de vegetação localizada nas regiões mais baixas do bioma. E é por esse motivo que essas áreas elas permanecem alagadas quase todo o ano, devido a elas estarem muito baixas, próximo ao nível do mar. Por exemplo, as espécies de hidrófilas adaptadas às regiões alagadas, como a Vitória Regna e a bromélia, são exemplos de vegetação da mata de igapó. A mata de terra firme. Bom, um tipo de vegetação localizado na parte mais alta da região, abrangida pelo bioma. Por esse motivo, essas áreas de terra firme não sofrem inundações, devido a ela estar muito acima do nível do mar. Então, quando tem aquelas grandes tempestades, a água desce rapidamente, evitando assim que essas regiões de terra firme fiquem alagadas. Exemplos são as de vegetação dessa parte do bioma, são as palmeiras e as castanheiras do Pará. Já as matas de várzea, elas é um tipo de vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária, ou seja, nem é muito alta e também não é muito baixa. Essas áreas, elas encontram-se alagadas durante um determinado período do ano e no outro período do ano ela encontra-se seca. Por exemplo, de vegetação desse tipo de mata são as palmeiras, as açaizeiras, o assacu e a andiroba.
A biodiversidade da Amazônia é surpreendente e, por esse motivo, está sob os olhares do mundo todo. Muitas espécies que habitam seus ecossistemas sofrem ou foram estudadas. O que a gente pode perceber é que a floresta amazônica, sendo a maior floresta do mundo, ela abriga uma grande diversidade de plantas e também de animais, o que desperta o interesse das pessoas em cultivar, em extrair de forma ilegal, porque como lá tem essas grandes diversidades, muitas vezes só existem lá. Então, são espécies que estão em preservação, mas que assim sofrem com o tráfico através da captura de animais silvestres, que muitas vezes estão entrando em extinção devido à caça ilegal, e também do desmatamento das florestas para a extração de madeira e de outros materiais que essa floresta possa oferecer aos homens. Algumas plantas que representam a floresta amazônica. A gente pode destacar o guaraná, o cupuaçu, a seringueira, a vitória régina. São exemplos de flora desse bioma. Representantes da fauna da floresta amazônica. A gente pode destacar a arara, o tucano, a onça-pintada. Enfim, existe uma diversidade de animais que muitas vezes só existem nessa região que compõem a fauna da floresta amazônica. Muitas vezes esses animais eles estão entrando em extinção devido a eles só existirem lá e já estão em pouca quantidade devido à caça ilegal. Ameaças ambientais na floresta amazônica. A maior ameaça que a floresta amazônica sofre é devido a ações humanas. Porque com o desmatamento, o solo dessa região ele vai ficando desprotegido e quando vem as grandes chuvas acontecem os deslizamentos, os assoreamentos e com as queimadas descontrolada destrói as espécies de plantas e os animais que sobrevivem, que muitas vezes não sobrevivem, mas aqueles que conseguem sobreviver acabam sendo capturados e assim entrando em extinção. Então, a gente pode destacar como as ameaças sofridas pela floresta amazônica é o desmatamento, as queimadas, a criação de pastos, onde aqueles fazendeiros que têm suas propriedades de criação de animais desmatam as plantas originárias daquela região para plantar pastos, e quando esse pasto é retirado, o solo fica empobrecido e danificando o solo daquela região. As disputas de terra entre invasores, o assentamento humano, ou seja, a construção de moradias em lugares inapropriados, a caça e a pesca ilegal, a comercialização ilegal de espécies, que são aquelas aves e aqueles outros animais que são específicos daquela região e as pessoas capturam elas para poder levar para outras regiões que muitas vezes acabam até morrendo por não se adaptarem a climas diferentes. Então, isso acaba levando à extinção dessas espécies de animais. Bom, essas foram as fontes que a gente utilizou para tirar alguns materiais para a produção da nossa aula. Espero que tenha contribuído um pouco mais para a compreensão de vocês sobre o bioma brasileiro e principalmente sobre as florestas amazônicas e suas principais características. Até a próxima aula e um forte abraço a todos vocês.